Cuide da salvação de sua mente. Nossos versículos iniciais se encontram na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 3 ao 5. Nova versão internacional. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5. Destruímos argumentos. Aí já fica claro o que são fortalezas, né? São argumentos, são raciocínios e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Que palavra maravilhosa, né? Igreja preciosa do Senhor, povo santo, igreja desperta, povo mais do que abençoado, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus. Povo de Deus, amados do Pai. Meus amados, hoje vamos falar da importância da salvação da nossa mente e falar do cuidado que temos que ter com isso. Vocês acabaram de ver aqui que a intenção de um ministério em graça, como era o ministério do apóstolo Paulo, e pela misericórdia de Deus, como é o nosso hoje em dia, é levar os pensamentos do povo de Deus cativos para obedecerem a Cristo. É uma palavra forte, né? Porque quando falamos da graça, geralmente nos vem o conceito de liberdade, de libertação, que é o que a graça faz, né? E aí vem o apóstolo Paulo e usa esse termo, levar o pensamento cativo. Estar cativo é o contrário de estar livre, né? Só que Paulo fala em que sentido? No sentido de você estar dominado pelo conhecimento de Deus para você obedecer ao Senhor. Então, no caso, é uma prisão, mas uma prisão totalmente benéfica. Porque é uma prisão, entre aspas, é um cativeiro, entre aspas, que nos mantém em contato com os caminhos de Deus para a nossa vida. Ele faz a libertação que o Evangelho da Graça nos traz, faz com que os nossos pensamentos obedeçam a Cristo. Veja, amados, isso é importante para a sua vida, por quê? Porque quem está, por exemplo, na religião, ou mesmo fora dela, no ateísmo, na não crença, né? Essas pessoas, elas não estão obedecendo a Cristo. E no caso dos religiosos, é ainda pior, por quê? Porque eles acham que estão obedecendo. Eles acham que estão seguindo a Cristo porque eles seguem um segmento que tem um rótulo de cristão, né? Então você pergunta para alguém que está no sistema religioso cristão e ele se diz cristão. Você pergunta, você é cristão? Sim, eu sou, porque eu sou da igreja XYZ. Porque a pessoa pensa que ser cristão é você seguir rótulos religiosos. Veja, ser cristão não tem nada a ver com isso. É pelo contrário, eu diria. Ser cristão é o contrário de ser religioso. Claro que há essa confusão, né? Existe esse pensamento de que ser cristão necessariamente te torna uma pessoa religiosa. Crer em Deus te leva a ser religioso. Não. Não é o crer em Deus que nos leva a ser religiosos. E não é ser cristão que nos leva a ser religiosos. Não. O que nos leva a ser religiosos é seguirmos mandamentos de homens, conceitos humanos, porque religião é isso. Religião, seja ela qual for, gente, ela não passa de um conceito humano. Então, por mais que ela tenha rótulos diferentes, né? Católico, Assembleia, Igreja Universal, Igreja de Nova Vida, Congregação Cristã no Brasil, ou enfim, não importa o rótulo, né? Ou então a pessoa se diz espírita, eu sou do candomblé, sou da Umbanda. Gente, tudo isso é coisa humana. Irmão Cristiano, como assim você está colocando no mesmo pacote quem se diz cristão e quem é da Umbanda e quem é católico? Sim. São conceitos diferentes? Claro, são muito diferentes. Mas, na minha visão, é tudo farinha do mesmo pacote. Entende? Os raciocínios são diferentes. É claro que a Umbanda, o catolicismo, o espiritismo kardecista, os evangélicos, né?
seja pentecostal, seja mais tradicional, não importa. Claro que esses pensamentos são muito distintos, mas é tudo religião. Esse é o ponto que eu estou dizendo. Se é religião, então, parte do coração do homem, não do coração de Deus. Vocês podem ver o caso do próprio apóstolo Paulo, que ele era um grande religioso. Paulo disse que ele era um grande fariseu, né? Ele era fariseu, um grande hebreu. Ele fala, eu era hebreu de hebreus. Ele tinha um destaque dentro da lei. Perseguiu os primeiros irmãos que creram em Jesus, né? Inclusive, Paulo tinha uma má consciência muito grande sobre isso, né? Ele se dizia o pior dos pecadores porque ele havia perseguido os primeiros irmãos que creram em Jesus. Então, Paulo tinha essa má consciência terrível. E ele era, então, um grande religioso, de destaque. Só que quando a revelação do Evangelho chegou em seu entendimento, toda aquela religiosidade caiu por terra na vida dele. E Paulo chegou a dizer que aquela religiosidade era esterco. Amado, você consegue pensar nisso? Tudo aquilo que para Paulo era extremamente importante, praticamente era a vida dele, né? Ele tinha aquela dedicação ali a todo aquele conceito da religião judaica. Aquilo virou esterco, refúgio. Para nós, hoje que estamos em graça, nós temos uma experiência semelhante à de Paulo, né? Porque a maioria de nós veio do sistema religioso. Para nós, hoje que conhecemos a graça, a religião é esterco. Eu passei pouco mais de 20 anos na religião. Para mim, todo aquele tempo é esterco, não vale de nada. Por quê? Porque o conhecimento foi aberto. Porque a minha mente, assim como a sua, a nossa mente, nós que estamos em graça hoje, a nossa mente foi liberta, amado. A nossa mente foi salva. Por quê? Porque o conhecimento nosso foi levado cativo, nosso pensamento, como acabamos de ler, né? Nosso pensamento foi levado cativo para obedecer a Cristo. Então, a partir do momento que você deixou de obedecer o sistema religioso, seja ele qual for, ou você deixou de ser um ateu, quando a sua mente se libertou desses conceitos humanos, a sua mente foi aprisionada, entre aspas, né, para obedecer ao Senhor. E essa é a melhor prisão que pode acontecer na vida do Filho de Deus. Entende? Porque ter o seu pensamento cativo a obedecer a Cristo é fazer você caminhar nos caminhos do Espírito. A salvação da mente, ela tem esse efeito maravilhoso. Os nossos pensamentos ficam alinhados ao Evangelho. Então nós conseguimos seguir aquilo que o Evangelho revela. Conseguimos lutar contra a carne e a natureza humana. Por quê? Porque as fortalezas foram destruídas. O Paulo usa esse termo aqui, né, de fortalezas. Por que Paulo fala isso? Porque as fortalezas, como o nome já diz, né, eram construções muito fortes, que eram construídas para protegerem cidades, por exemplo, né? Então eram construções fortíssimas. Então Paulo utiliza isso como uma metáfora de todo conhecimento que não é o de Deus, como você acabou de ler aqui. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmão Cristiano, o que é o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus é o Evangelho da graça, que é o único Evangelho, não existe outro. Tá? É o conhecimento revelado pelo próprio Deus, primeiro o apóstolo Paulo, né? O Paulo foi pioneiro. Só que veja, esse Evangelho não é de Paulo. O Evangelho é de Jesus, do próprio Deus. Jesus é Deus sobre todos. E ele revelou ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Ele abriu o entendimento de Paulo para que Paulo fosse um instrumento dessa palavra na terra, para que essa palavra se espalhasse por meio do seu trabalho. E pela misericórdia de Deus, essa palavra chegou aos nossos corações nos dias atuais. Então, as fortalezas que são raciocínios, são argumentos, como lemos aqui na passagem inicial, com a chegada do Evangelho da Graça em nossas vidas, essas fortalezas foram destruídas. Então, amados, a nossa luta é essa, é levar esse conhecimento da graça para que o Espírito Santo, por meio deste conhecimento, derrube as fortalezas da religião. E muitas vezes, amados, essas fortalezas são muito poderosas. Vocês podem notar que há pessoas que você percebe pelos frutos. A palavra diz que nós conhecemos as pessoas pelos frutos, né? Então, pelos frutos, você observa que determinada pessoa, ela é uma eleita de Deus.
Você consegue perceber que é uma pessoa de bom coração, que é uma pessoa que até tem boas obras, apesar de estar na religião. Por que ela tem boas obras? Porque ela tem o Espírito Santo dentro dela. Entende? Porque ela tem aquela natureza boníssima que o Espírito concede. É claro que a carne é má, sempre vai ser má. Mas no interior da nossa carne existe o Espírito. O nosso Espírito unido ao Espírito de Deus. Eles são um só. Então, o Espírito unido ao nosso nos leva a desejar termos boas obras sempre, mesmo sendo religiosos. Então, às vezes, você observa uma pessoa que tem boas obras, uma pessoa de bom coração, e você identifica uma eleita de Deus, um salvo, uma salva do Senhor, porém ela não recebe a graça na vida dela e às vezes você se questiona. Como é que pode aquela pessoa que é tão boa, eu percebo que ela é uma filha de Deus, ela tem excelentes atitudes, só que ela está presa na religião, ela não consegue receber a palavra da graça. Como é que pode isso? Por causa das fortalezas. Outro impedimento que Paulo utiliza como metáfora é o véu, né? O véu que tapa os olhos, que no caso, naquela época, era uma túnica que cobria toda a cabeça da pessoa, né? Então a pessoa que usava véu era um pano que cobria toda a sua cabeça. E aquele véu, então, impedia, claro, né, a pessoa de enxergar. Então Paulo diz que o antigo pacto era este véu, como infelizmente segue sendo até hoje, né? Um véu que encobria os olhos daquelas pessoas naquela época para que elas não enxergassem o evangelho. E Paulo diz que esse véu é retirado quando a pessoa realmente se converte ao Senhor. Ou seja, quando a palavra da graça chega e o Espírito Santo abre o entendimento dela, ela consegue enxergar aquele véu cair por terra, a fortaleza é destruída. Mas muitas vezes isso é uma luta de muitos anos. Porque as fortalezas, como o nome já diz, são poderosíssimas. São raciocínios, gente, construídos ao longo de anos. As pessoas passam muitas vezes décadas ouvindo aquilo. A pessoa, por exemplo, é católica desde que nasceu. Ela foi batizada, entre aspas, pelo padre. Ela era criança de colo. Como eu fui batizado, entre aspas, né? Criancinha de colo. E aí a pessoa é criada naquele ritmo. Ela vai com a mamãe dela, com o papai dela, com a vovó dela para a igreja católica. Ela participa da chamada comunhão, da Eucaristia, né? E ela reza o terço, e ela tem lá o seu santo, entre aspas, né? De devoção. Então é um ritmo de muitos anos. Outras pessoas são pentecostais, outras são tradicionais, batistas, presbiterianas, da Igreja Universal do Reino de Deus, etc, etc. E a pessoa é criada há anos naquele ritmo. Agora imaginem, amados, vocês passando anos e anos, nós já passamos, né, como eu falei. Agora vocês imaginem só uma pessoa passando anos e anos, toda semana ou todo dia, a pessoa recebendo impactos em sua mente daquele pensamento. É uma fortaleza muito poderosa o sistema religioso. Porque o sistema está aí reinando, por assim dizer, há quase 2000 anos. São raciocínios que vão sendo passados de geração em geração. E assim a mente do povo de Deus segue presa. Segue sem salvação. Veja, a pessoa, sendo uma eleita de Deus, predestinada por Ele a ser sua filha, a pessoa até já tem a vida eterna. É aquela diferenciação que nós fazemos aqui. Existem esses dois aspectos de salvação, esses dois conceitos. A vida eterna, ou seja, a salvação enquanto vida eterna, e a salvação da mente nesse mundo. O seu entendimento sendo salvo de conceitos que não são de Deus. Então é salvação eterna e salvação da mente. Eu vou deixar na descrição do vídeo algum estudo nosso. Nós temos alguns que falam sobre isso, tá? Sobre essa diferença da salvação eterna e salvação da mente. As pessoas confundem muito isso, porque elas acham que a salvação eterna vem como decorrência da salvação da mente. Ou seja, você recebe o evangelho, supostamente aceita Jesus, que é esse conceito absurdo, um conceito bizarro, um conceito que não faz sentido nenhum. Você não encontra, gente, na Bíblia, nenhuma vírgula sobre aceitar Jesus. Ah, Cristiano, mas ali tem um conceito. Não, não tem conceito. Não tem o conceito e nem a palavra. Pesquisa aí, aceitar Jesus. Você consegue ler isso na Bíblia? Não tem. Pesquisa aí na palavra.
algum discípulo de Jesus de Nazaré, ou apóstolo, né? Ou o próprio apóstolo Paulo, convidando alguém para aceitar Jesus. Não tem isso aí. Então, aceitar Jesus é um conceito humano. Por isso que eu digo, gente, religião é conceito humano. E as pessoas acreditam nisso aí, praticamente todo o sistema acredita nisso, né? Que as pessoas aceitam Jesus. E aí elas entram, após aceitarem Jesus, entre aspas, né? Elas entram no sistema e a partir daquele momento ela acha que ela é salva por causa daquilo. Eu aceitei Jesus, então eu me tornei um salvo. Não, gente. Salvação eterna, o Senhor Jesus já conquistou e já deu para todos os seus, independentemente de qualquer coisa. Nós, inclusive, como nós sempre afirmamos aqui, nós já nascemos salvos do ponto de vista da eternidade. Entende? Mesmo que nós nunca ouvíssemos o Evangelho da Graça, mesmo que nós morrêssemos nesta carne sem conhecer a palavra da graça, já tínhamos a vida eterna. Só que se nós não tivéssemos conhecido a graça, a nossa mente, nesta vida, não teria sido liberta dos enganos religiosos. Então, certamente, nós não conseguiríamos servir a Deus aqui em espírito e em verdade, como hoje fazemos em graça. Porque a salvação da mente traz isso, né? A sua mente, quando ela é levada a obedecer a Cristo, você começa a servir a Deus como Ele sempre quis ser servido, em espírito e em verdade. Você anda nos caminhos do Espírito. Consequentemente, você vai angariar seus galardões. Entende? Então, há toda essa positividade maravilhosa em você ter a sua mente salva. Infelizmente, muitos, ao longo de séculos, eleitos e eleitas de Deus, saíram desta vida sem ter as suas mentes salvas, lamentavelmente. Mas nós estamos aqui, em nosso tempo, em nossa geração, como um instrumento de Deus, para que essa palavra chegue no coração dos seus filhos, de modo que eles possam experimentar a verdade do Evangelho nesta vida, terem os seus entendimentos salvos e libertos nesta vida. É a salvação da mente. E você que já tem a salvação na sua mente, você que está em graça, tem que cuidar da salvação da sua mente. Ué, irmão Cristiano, como assim, abençoada? Quer dizer que eu que tenho que cuidar? Sim. A responsabilidade é sua. Porque, veja, o Espírito Santo abriu o seu entendimento? Sim, foi ele que abriu. Você conheceu o Evangelho? Sim. A partir desse momento, o Espírito Santo te entregou esta incumbência. Cuide da sua mente. Vocês se lembram da igreja dos Gálatas? Eles foram criados em graça. E Paulo disse, olha, vocês foram criados em graça, mas vocês estão regredindo para outro evangelho, que não é outro, senão há alguns que vos perturbam e estão pervertendo o evangelho de Cristo. Então os Gálatas estavam, por assim dizer, perdendo a salvação da mente. A gente sabe que a salvação, no que diz respeito à vida eterna, não se perde, ninguém perde a vida eterna. Mas a salvação da mente, amado, se você não se cuidar, você pode perdê-la. Então, a carta aos Gálatas é um exemplo disso. Aquela igreja recebeu aquela carta por causa disso, porque eles estavam perdendo a salvação da mente, regredindo, dando ouvidos a fábulas judaicas, dando ouvidos a religiosos, dando ouvidos a conceitos que não eram do Evangelho. Então eles foram criados na graça, mas estavam indo para outro evangelho. Então você que está em graça hoje tem essa incumbência. Recebeu a palavra da graça, amado? Fique firme na graça. Quantos e quantos chamados nós vemos na palavra sobre isso? Quantas referências, amados, há na Bíblia sobre isso? Sobre você ter cuidado, você se manter fiel. O Paulo fala isso, né? Olha, essa tradição que vocês receberam, que no caso era o Evangelho da Graça, né? Paulo fala, mantenham-se firmes nessa tradição. Então você vê que é um chamado para a igreja. Se manter firme, é você que se mantém firme no conhecimento. Agora, você começa a querer delirar por aí, porque tem gente que é assim, né? Conhece a graça, poxa, maravilha, graça. Aí daqui a pouco tá ouvindo picareta aqui. Não, porque não existe Jesus. Não, porque não existe isso. Não, porque o Evangelho da Graça acabou. Não, porque isso, porque aquilo. Ou então começa a ouvir religioso. Olha, você está na graça, mas toma cuidado, hein? Você pode perder a salvação, porque o Apocalipse. Ó, tá vindo aí uma guerra. Vai acontecer isso e aquilo. Porque o Covid-19 foi um dos cálices derramados do Apocalipse, porque vai acontecer isso e aquilo, porque o Armagedon. E aí você começa a ter medo.
Poxa, eu estou na graça, mas sei lá, né? Esse cara aqui está falando que o Apocalipse vai se cumprir. O irmão Cristiano está ensinando ali, ele mostra na Bíblia, mas sei lá, eu fico com medo. E aí a sua mente começa a se perder. Entende? Ou então entra na sua vida a teologia da prosperidade. Eu conheci a graça aqui, poxa, mas eu estou precisando de prosperidade financeira. Então vou fazer uma campanha na igreja X, vou procurar a igreja Y, vou procurar ali a Umbanda para fazer um trabalho para ficar rico. Cuidado, amado, com isso. A sua mente foi salva? Cuide da salvação de sua mente. Você quer prosperidade financeira? Peça a Deus. Lute também, né? Porque não vai cair do céu. O que caiu do céu para nós, entre aspas, foram as bênçãos espirituais. Já nascemos com elas. Todas elas. Somos ricos, riquíssimos de bênçãos espirituais. Agora, quer bênção material? Você tem que trabalhar, tem que lutar. Claro que você vai pedir a Deus também para te dar direção, para te colocar no caminho certo, para abrir seu entendimento. Entende? Deus ajuda, mas você que tem que fazer. Então você quer? Faça por onde? Agora você vai abandonar a salvação da sua mente para buscar bênçãos, entre aspas, materiais, nas chamadas igrejas de campanhas, de teologia da prosperidade? Entende? Não faz sentido isso. O Senhor Jesus salvou a sua mente. Mantenha-se firme nos conceitos do Evangelho da Graça. Porque é a graça que liberta a mente e é a graça que nos mantém livres, caminhando na verdade. Cuide da sua mente, meu irmão. Cuidado com o que você ouve por aí. O que mais tem é mídia por aí, né? Você liga a rádio, tem igreja pregando. Liga a televisão, tem igreja pregando. Vai no YouTube, tem conceitos religiosos sendo pregados. E se você não vigiar, a sua mente pode se perder. Mantenha-se firme na graça. Cuide da sua mente e da salvação da mente que Deus te proporcionou. Porque nós estamos aqui, depois de tantos anos, tantos e tantos séculos de religião, o Senhor tem levantado os seus filhos em nossos tempos, em nossa geração, para falar da graça. E estamos aqui pregando essa graça tantos e tantos anos depois. Por quê? Porque a palavra da graça tem que ser pregada eternamente. Porque os filhos de Deus eternamente habitarão este mundo e sempre precisarão do conhecimento para se libertarem. Não por acaso, vamos ler mais uma vez essa passagem maravilhosa aqui. Irmão Cristiano, por que você sempre lê essa passagem? Sabe por quê, amados? Porque essa é uma das poucas passagens onde Paulo faz referência ao futuro. Veja bem, a grande preocupação deles ali naquela época era falar entre eles. Era orientar as igrejas daquela época, mesmo porque eles estavam vivendo muito próximos da segunda vinda de Cristo. Eles sabiam que estava próximo. Então havia toda aquela correria, por assim dizer, né? Para pregar o evangelho, para ensinar as pessoas, para preparar o coração das pessoas para o que estava por vir sobre Jerusalém. Então, não há muitas referências de coisas do futuro daquele tempo. Entende? Então, essa passagem é uma que cita claramente as gerações futuras. Então Paulo fala pouquíssimo das gerações futuras. E essa passagem, então, ele fala claramente. Por isso que sempre tocamos nesse assunto, temos que ler essa passagem. Efésios 2, versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Percebeu? Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, as eras que viriam posteriormente à segunda vinda de Cristo, que aconteceu no ano 70, nós somos uma dessas eras, ou seja, estamos vivendo uma dessas eras, né? Essas eras precisariam conhecer o que Jesus fez, a graça. E veja, amados, somente o Evangelho da Graça tem o poder de revelar plenamente o que Jesus fez de fato pelos seus filhos. Não há outro evangelho que revele isso. Entende? Então, para mostrar, ou seja, as próximas gerações que viriam posteriormente, aquela última geração que eles estavam vivendo ali,
essas gerações precisariam conhecer o que Jesus fez. E como conhecer o que Jesus fez de fato, se não pelo Evangelho da Graça? Então, o Evangelho da Graça, amado, ele é a doutrina que nos faz conhecer o que Jesus fez na cruz, o que ele fez ao ressuscitar e o que ele fez a trazer o seu reino. Este conhecimento é que salva a nossa mente. Antes de conhecer a graça, você estava preso, ou no sistema religioso, ou no ateísmo, nas macumbarias, nas feitiçarias, entende? Acreditando em espiritismo, em kardecismo. E o Evangelho te libertou de tudo isso. Então é sua responsabilidade se manter firme neste conhecimento. O Senhor nos deu essa incumbência, né? Nós temos que ter esse cuidado. Por quê, gente? Porque a nossa mente é o fator principal da nossa relação com Deus. É fundamental. Porque, veja, nós não somos religiosos. Os religiosos, eles têm a religião como fator de contato com Deus, de relação com Deus, que é algo, obviamente, falso, né? Ninguém tem contato real e verdadeiro com Deus por meio de religião alguma. Pelo contrário, a religião nos afasta do conhecimento de Deus. Entende? Então a nossa mente ela é fundamental, por quê? Porque o Evangelho da Graça nos tira da religião e coloca a nossa mente como ponto principal de contato com o Senhor. Tanto que nós servimos a Deus aqui na mente. Romanos 7, 25, veja o que Paulo fala. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O que é a lei do pecado? A lei do pecado é o desejo da carne de sempre fazer o mal. Então existe essa lei, entre aspas, em nossa vida. Agora existe também a direção de Deus. E com a mente, então, nós temos prazer nisso. Somos escravos da direção de Deus em nossas vidas. É a salvação da mente que traz isso. Você para de seguir religião, para de seguir ateísmo, para de seguir filosofias humanas, para de seguir feitiçarias e vai seguir a verdade do Evangelho. Então veja, a pregação do Evangelho hoje, ela não visa salvar pessoas para a eternidade. É sempre importante vocês entenderem isto. Irmão Cristiano, mas como assim? Quer dizer então que o irmão prega, mas o irmão não prega visando salvar a vida das pessoas, ou seja, trazer a vida eterna? Não, repito, a vida eterna já foi dada para todos os eleitos e eleitas de Deus. Nós pregamos para salvar o entendimento do povo de Deus, para que ainda nesta vida, aqueles que já têm a vida eterna, tenham também a salvação de seus entendimentos, o resgate de seus entendimentos. Todos os eleitos têm a vida eterna. Só que nem todos têm a salvação de suas mentes. Então a pregação do Evangelho é exatamente para isso. É só por meio da revelação. É interessante isso, né? Veja, você pode até estudar, fazer curso, isso e aquilo. Eu mesmo fiz curso, eu fiz faculdade de teologia, né? Curso de bacharel. Em termos de graça, não me acrescentou nada. Tudo bem, alguma coisa dá para se reter, né? É o famoso reter o que é bom. Mas, repito, em termos de graça, revelação, escatologia consumada, não me acrescentou em nada. Por quê? Porque você pode fazer o curso que você quiser, ler a Bíblia quantas vezes você quiser, de Gênesis a Apocalipse. Se não houver revelação, você não entende. Para que Paulo pudesse largar a sua religião, tê-la como esterco e seguir uma vida na direção de Deus no Evangelho da Graça, Paulo teve que ter revelação. E da mesma forma é para a igreja, para nós. Efésios 1, 15 ao 18, observem. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Sempre que Paulo orava, ele agradecia pela vida dos Efésios, que era uma igreja de muita firmeza na fé. Coisa linda, né? 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê, olha só, o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Olha o pedido, olha a oração do apóstolo Paulo para aquela igreja.
e na verdade para todas, né? É que houvesse espírito de sabedoria e de revelação. Somente por meio da revelação você entende os caminhos de Deus para os seus filhos. O que Jesus fez e o que Ele quer que nós façamos. Enquanto você é religioso, ou enquanto você é ateu, ou enquanto você está envolvido em qualquer outro raciocínio que não seja o raciocínio do Evangelho, você não tem espírito de sabedoria e de revelação. Você não tem o pleno conhecimento de Deus. Veja, você pode até parecer sábio. Você pode notar que há muitos líderes religiosos aí. E muitos parecem sábios demais, não é verdade? Você olha assim, poxa, aquela pessoa, aquele irmão, aquele padre, aquele isso, aquele aquilo, ele fala alguma coisa assim, profundamente, né? Ele fala coisas profundas e eu gosto de ouvir aquele camarada falando, ele parece muito sábio. Se não fala da graça, o que o apóstolo Paulo disse? De quem não prega a graça, de quem não fala da graça. Nada sabe. Que isso, irmão Cristiano? Não, irmão, não sou eu que estou falando não, foi Paulo que falou. Aquele que não prega segundo a sã doutrina é soberbo e nada sabe. Paulo que falou isso aí. Então a pessoa pode ter aparência de sabedoria, aparência de muito conhecimento, mas não tem nenhum conhecimento e nem sabedoria. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus e a verdadeira sabedoria só vem por meio da revelação. É quando o véu religioso cai dos seus olhos e você passa a enxergar, você passa a ter olhos iluminados. Salvação da mente é isso. 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, para que vocês conheçam todo o conceito da graça, o pleno conhecimento de Deus. Eu oro para que vocês conheçam. E a minha oração, a oração do irmão Cristiano hoje é a mesma. Eu oro para que vocês conheçam as profundidades da riqueza de Deus, as profundidades da graça de Deus, para que haja cada vez mais revelação, cada vez mais entendimento e cada vez mais descanso. Porque o conhecimento traz descanso. Entende? É a revelação que traz isso. Então não é o banco da faculdade, não é o banco do curso, não é a sabedoria do padre, disso, daquilo, do teólogo. É revelação. Revelação da graça. Atos 20 e 24. Todavia, não me importo, aqui é Paulo falando, tá? Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então vocês podem observar que o apóstolo Paulo rotulou o evangelho que ele recebeu no terceiro céu de Jesus ressuscitado de evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque era o evangelho que evidenciava a cruz, evidenciava a ressurreição, que trazia à tona tudo que Jesus fez. Entende? Era um evangelho que fazia o povo entender a grande vitória de Jesus. Por isso que as pessoas hoje, gente, não entendem as vitórias de Jesus. Elas querem lutar para alcançar algo que Jesus já alcançou, já conquistou, já deu de graça. Não é? As pessoas não estão aí lutando para terem a vida eterna? Frequenta templo, faz jejum, sacrifica, toma ceia, é fiel dizimista, veste a roupa doutrinada e faz isso, faz aquilo, sobe monte e obedece o líder religioso e paga o preço. Por que as pessoas vivem nesse mover? Porque as mentes delas não foram salvas, então elas seguem tentando alcançar algo que o Senhor já deu. Porque o Senhor, repito, vou dizer mais uma vez, Ele já deu a vida eterna para os eleitos dele. Só que muitos eleitos não entendem e estão presos no sistema tentando alcançar a vida eterna, as bênçãos espirituais, tentando ser aceitos por Deus. Porque não tem a revelação desse evangelho aqui que Paulo falou. O evangelho da graça. É só por meio de revelação, gente. Gálatas 1, 11 e 12.
Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então você só entende a palavra de verdade por meio de revelação. É uma obra totalmente do Espírito, não é uma obra sua. A sua incumbência não é alcançar esse conhecimento. Não. A sua incumbência é manter a sua mente salva. Aí é contigo. O Senhor Jesus, por meio do seu Espírito e por meio da palavra, revelou para você a graça. Agora, ele te deu a incumbência. Mantenha a sua mente salva. Entende? Mantenha a sua mente salva. Então a nossa pregação é para isso, para salvar a mente do povo, para que a mente de Cristo esteja ativada, como costumamos dizer aqui, né? Na mente do povo de Deus, para que nós possamos pensar, gente, como Jesus pensa. Esse é o ponto. Você só consegue pensar com o raciocínio do novo pacto se você pensar com a mente de Cristo. Porque ninguém tem capacidade de pensar por si só. Paulo fala isso, né? Nós não temos a capacidade por nós mesmos de pensar alguma coisa. Então, se você tem conhecimento da graça do evangelho verdadeiro, é porque o Senhor abriu o seu entendimento. É a mente dele na sua mente. Entende? Então, a mente de Cristo tem que se manter ativada em sua mente. Nunca permita que outros conceitos além do evangelho destruam o conhecimento que Deus te deu. Porque a salvação da mente, ela ativa essa mente de Cristo e nos faz compreender o evangelho. É a mente de Cristo, gente, não é a sua. É de Cristo em você. Salvação traz isso, da mente. 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Olha só que revelações maravilhosas aqui. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos. O Espírito do mundo, gente, são raciocínios mundanos. São ideias sopradas no mundo. A palavra espírito é isso, é sopro, vento, né? Então, tudo que é ventilado no mundo é espírito do mundo. Então, o que mais existe no mundo são esses espíritos, entre aspas, ou seja, esses ventos, que Paulo chama de ventos de doutrina, né? Esses ventos estão por aí. E Paulo fala, não, nós não recebemos esses ventos do mundo, mas o que veio de Deus, para que entendamos. Percebam, gente, tudo é questão de compreender, de entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, para entender a graça. Graça não é isso? Tudo que foi dado gratuitamente, você só entende por meio do Espírito. 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Você só entende a graça hoje porque o Espírito te ensinou. Percebe? Nós somos instrumentos dele, mas quem ensina é ele. Não é o irmão Cristiano, não é a irmã Juliana, não é o irmão João. Você está entendendo? É o Espírito que ensina. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Só quem é direcionado pelo Espírito, gente, entende as coisas do Espírito. Tremendo isso, né? Quem não tem o Espírito, logo não é guiado por ele, não vai entender. 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Há uma versão que diz assim, nós pensamos como Cristo pensa. Que coisa linda, né? Nós pensamos como Cristo pensa. Ou seja, nós pensamos alinhados na nova aliança. Jesus não foi o mediador da nova aliança?
Perceberam? Então, pensar com a mente dele é pensar alinhado à nova aliança. Pensar alinhado à graça é conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Então, a salvação da mente, ela traz isso. Ela traz a mente de Cristo para a nossa mente, para nos fazer pensar como ele pensa. Ou seja, raciocinar sempre tendo como base o novo pacto, a nova aliança. Um outro benefício que a salvação da mente manifesta em nós é trazer descanso. No início da nossa transmissão hoje, nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre o descanso que a palavra trouxe para nós, né? Porque nós vivíamos perturbados na religião, com medo disso, medo daquilo. Tivemos até depoimentos aqui sobre isso. Irmão Cristiano tinha medo realmente, vivia no sistema religioso, medo do diabo, do demônio, disso e daquilo. Por quê? Porque a religião constrói a nossa mente com medo. São as fortalezas. Todo o conceito religioso, no fundo, ele está construindo medo na mente do povo. Medo de Deus, medo do diabo, medo do apocalipse, medo de perder a salvação, medo de não ser aceito por Deus, medo de não ter o Espírito Santo. É só medo. E aí, quando o Espírito traz a revelação do Evangelho, acontece o descanso e a paz em relação a essas demandas espirituais que nós tínhamos antes de conhecer a graça. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Recentemente, nós estudamos sobre essa questão do descanso. Nós vimos que o descanso que Jesus falava era em relação às obras da lei dos escribas e fariseus. O peso das obras da lei, no caso, né? Porque os escribas e fariseus impunham obras da lei, uma religiosidade pesada sobre os ombros dos judeus. E Jesus falou, olha, vocês estão cansados com isso? Venham a mim que eu lhes darei descanso. Tremendo, né? Então, gente, você ser liberto da religião é descanso. O descanso prometido é o descanso. Ele se manifesta como um descanso em relação às demandas religiosas e espirituais. 29 e 30. Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. É o sábado, né? O verdadeiro sábado, para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que coisa linda, né? O jugo do Senhor é suave, o fardo é leve, por quê? Porque é a graça, é o descanso, é o sétimo dia manifestado em nossas vidas. É isso que a salvação da mente faz conosco. Nunca se permita perder a salvação da sua mente, para qualquer que seja o raciocínio extra-bíblico. Amados, a dica que eu sempre dou é essa. Na dúvida, fique com a palavra. Ah, eu vi uma pessoa ali falando isso e aquilo. Verifique na palavra. Texto, contexto, observe os detalhes. Entende? Fique atento a isso. Ah, alguém disse ali que Jesus não existe mais, acabou no ano 70. Vai na Bíblia. Hebreus, carta aos Hebreus. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pegou? Fique na palavra. Acabou o conceito de igreja. Aí vem Paulo e diz o quê? O que está escrito na palavra? A igreja glorificará o Senhor em todas as gerações para sempre. Fique com a palavra. Perceberam? Vem aqui fazer a campanha para ser abençoado. Vamos passar um óleo ungido na sua cabeça. Você vai receber uma bala ungida que você vai comprar por R$10. Você vai dar uma oferta. E 10 é pouco, né? 10 é pouco. Eu estou chutando baixo, né? Você vai comprar essa balinha aqui ungida, você vai dar R$10. E aí você vai levar. Essa bala vai tirar toda a sua doença. Ela vai trazer uma prosperidade tremenda. Ou então a vassoura abençoada. Eu vi muito isso, né? O pastor comprou diversas vassouras e ungiu, entre aspas, as vassouras. Olha, você vai levar essa vassoura para casa, portanto. E você vai varrer a sua casa com essa vassoura e ela vai varrer todo o mal da sua casa. Aí você vai na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre seus filhos, sobre os filhos de Deus, no caso? Vocês já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, nada nos falta. Percebeu?
O que mais que a Bíblia revela? Você tem alguma demanda? Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, antes disso, em tudo, sejam conhecidos os vossos pedidos por meio da oração e súplica com ações de graças. Perceberam? Na dúvida, fique sempre com a palavra. O líder religioso mandou você comprar vassoura ungida? Não, peça a Deus. A palavra do Senhor nos ensina a pedir. Não a viver por aí mendigando a atenção de líder religioso. Ô, pastor, coloca a mão na minha cabeça, passa aqui um óleo para eu ser abençoado. Na dúvida, fique sempre com o que a palavra revela. Cuidado com a picaretagem que existe aí, tá? Tanto no meio do sistema religioso, como no meio da dita graça. Alguns que dizem defender a graça. Outros já dizem que nem graça existe mais. Cuidado com isso aí. Cuide da sua mente, meu irmão, minha irmã. Cuide da sua mente, tá? Outra ótima consequência da salvação da nossa mente é que nós passamos a servir a Deus de verdade. Servimos e o adoramos como Ele sempre quis ser servido e adorado. Jesus, ainda nos dias da sua carne, Ele deixou bem claro isso, que o Pai buscava os verdadeiros adoradores. João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Veja, Jesus está falando isso aqui em detrimento da religião. Porque adorar em espírito e em verdade é o oposto de adorar por meio da religião. Porque a religião aprisiona você, por exemplo, entre quatro paredes. Entende? Nessa ocasião aqui, Jesus estava explicando que a adoração não era nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Porque os judeus diziam que a adoração verdadeira, o serviço a Deus, deveria ser oferecido em Jerusalém, mais precisamente no templo. E os samaritanos diziam que não, que tinha que ser no Monte Gerizim. E Jesus fala, não é monte, não é Jerusalém, não é templo, é em espírito e em verdade. Ou seja, não tem barreira, não tem limitação, não tem um local específico. O local de adoração é o seu coração. Então Deus sempre procurou e sempre desejou ser adorado dessa forma. E nós podemos então adorar o Senhor dessa maneira. Por quê? Devido à salvação da nossa mente, que nos retirou do conceito religioso. 24. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perceberam, gente? Deus não quer ser adorado, servido por meio de sistemas religiosos, por meio de templos construídos por mãos humanas. Não é no monte, em templo, ou numa cidade XYZ. Esqueçam isso! É no coração que servimos a Deus. É no espírito que o adoramos. Você só entende isso com a revelação da graça, com a salvação da sua mente. Daí a importância de você manter sua mente salva, ter cuidado com ela. Não ficar dando ouvidos para aquilo que não é bíblico, para aquilo que não está em linha com o Evangelho da Graça, principalmente, né? Porque tem muita coisa que é bíblica, ou seja, você encontra referência na Bíblia, mas está fora de contexto. Então até esse cuidado você tem que ter também com a sua vida. Porque de repente você vê alguma coisa, Cristiano, mas aqui está escrito. Mas está totalmente fora do contexto, fora do tempo, é coisa do antigo pacto. E as pessoas vivem trazendo para o novo. Entende? Então veja, a revelação da graça traz todos esses benefícios e, claro, ela nos faz abandonar toda a religiosidade e nos dedicar às boas obras. Porque servir a Deus é isso, gente. Não é ser religioso, não é frequentar templo, não é fazer campanha. É ter boas obras. Basicamente, fundamentalmente, é isso que Deus quer. Esse é o louvor, essa é a adoração, este é o serviço a ser oferecido. Mas só vive nesta direção quem teve a sua mente salva. Tito 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo
particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O Senhor Jesus salvou o seu povo para isto. Você acabou de ler. Ele morreu por nós, para no final das contas, nós nos dedicarmos às boas obras, porque isto é servir a Deus. Tito 3:8. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus, olha só, os que creem em Deus, você crê em Deus? Sim, irmão Cristiano. Pois é, ó. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. A sociedade humana espera a atitude daqueles que são igreja. As boas obras. Porque, gente, de obras mais o mundo está cheio. Percebe? O que mais tem são obras más, por causa das obras da carne. Então, se o povo de Deus não se levantar para combater as obras da carne, são elas que vão reinar. E é isto que está acontecendo. Por quê? Porque aqueles que se arrogam a posição de igreja, na verdade, estão presos entre quatro paredes, com as suas mentes totalmente distorcidas, totalmente aprisionadas na mentira, sem salvação da mente, e fica ali achando que está servindo a Deus porque passa um óleo na cabeça, porque toma uma santa ceia, porque faz um jejum, sobe monte, sacrifica. E Deus está dizendo na sua palavra, não é isso que eu quero. Eu quero pessoas dedicadas às boas obras. Pessoas com seus entendimentos salvos. Com a sua mente ativada com a minha, ligada à minha, pensando como eu penso. Será que Jesus hoje, se ele vivesse aqui na Terra, ele estaria envolvido com o sistema templário denominacional? Será que Jesus seria um frequentador de templo? Pensa bem. Será que Jesus ia ficar sentado nos altares do sistema religioso hoje? Não! Ele não sentou nem no altar da religião do povo dele, dos judeus. Pelo contrário, ele disse, esse templo aqui vai cair por terra. E caiu no ano 70. Então, pensar como Jesus pensa é pensar de acordo com a graça. É sua mente estar totalmente fundamentada pelo genuíno evangelho do novo pacto. Isto é a salvação da sua mente. Agora, cabe a você ter cuidado com ela. 1 Timóteo 4, do 13 ao 16, eu encerro com essa passagem. Até a minha chegada, olha só o que Paulo fala para Timóteo. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Olha o que Paulo está falando. Timóteo, dedique-se a isso. Leia a palavra, exorte o povo, ensine. 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. 15. Seja diligente nessas coisas. Cuidado, Timóteo. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Agora observe o 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Observe o detalhe aqui. Timóteo, cuide da sua vida, hein? Tá cheio de gente aí pregando o que não é para ser pregado. Tá cheio de grupelhos aí, de religiosos, invadindo as igrejas, Timóteo. Eles estão cheios de ideias, de obras da lei, querendo que a igreja viva como os judeus viviam, e vivem ainda, né? Viviam naquela época antes da cruz e depois da cruz também. Esses caras querem que as pessoas que creem em Jesus sejam religiosas como os judeus são. Cuidado, Timóteo, com a sua própria vida. Ou seja, Timóteo tinha que cuidar primeiro da vida dele. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Por quê? Porque Timóteo tinha a incumbência de ensinar.
Ele era um mestre da palavra ali. Tá entendendo? Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, esse chamado não é só para quem é líder? Especificamente aqui nessa passagem, sim. Só que esses conselhos de Paulo são abrangentes para todos. Ainda que você não exerça qualquer liderança ou não seja uma pessoa dada a ensinar, você tem que atentar para a sua vida, para a sua mente e para a doutrina que você recebeu do Espírito. É claro que o cuidado de Timóteo aqui era redobrado, porque era o cuidado dele e de quem estava ali ouvindo a palavra por meio dele. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Irmão, eu vou estender esse conselho para você que está me ouvindo. Atente-se bem para a sua vida e para a doutrina que você recebeu. Doutrina da graça de Deus. Recebeu a revelação da graça? Fique na revelação da graça. Tem uma dúvida? Fique na palavra. Nós colocamos aqui o nosso ministério como referência. Porque aqui nós ficamos sempre na palavra. Aqui a gente não anda por modinhas. Ah, tá uma modinha aí que estão dizendo isso e aquilo agora no meio da graça. Aqui não tem modinha, filho. Aqui tem Bíblia. Fique na palavra. Atente-se para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Atente-se para a doutrina. Ainda que você não seja como Timóteo, que ensine a palavra, não tem problema nenhum. Se você tem a incumbência de ensinar para alguém, aí sim, o seu cuidado tem que ser redobrado. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Percebeu? É salvação da mente aqui, gente. O Paulo está falando de doutrina, de ensino. Tá? Então Paulo fala, Timóteo, se você fizer isso, você vai se manter salvo, vai salvar o seu próprio entendimento e daqueles que estão ouvindo você. Vai salvar de quê, irmão Cristiano? O que eu acabei de falar. Vai salvar das teorias fora da graça. Daqueles grupelhos, daqueles canalhas que viviam andando ali, circulando na igreja e pregando falsas doutrinas. Como está cheio hoje. O mundo está empesteado de falsas doutrinas. Coisas completamente alheias à revelação da palavra. E as pessoas seguem cegamente. Por quê? Porque não tiveram salvação da mente. E aqueles que têm a salvação da mente, portanto, têm que ter cuidado para jamais perder essa direção. Atente-se para a sua vida e para a doutrina. Persevere nisso. E assim você salvará a si mesmo. Você entendeu o ponto de hoje? Que você é responsável pela salvação da sua mente? Não é o Espírito Santo. Ele foi o responsável em te revelar. É ele que ensina, é ele que abre o entendimento. Agora, é você que se mantém na doutrina. É teu cuidado com a tua vida. Eu estou lendo na Bíblia aqui. Você salvará a si mesmo. Você não acabou de ler comigo? Ou seja, Timóteo, se você se mantiver firme na doutrina da graça, que era isso que Timóteo pregava, né? Se você se mantiver firme, você vai salvar a sua mente e daqueles que te ouvem. Irmão, irmã, todos vocês que estão me ouvindo, cuidem da salvação da sua mente. Cuidem da direção do Espírito. Mantenham-se firmes na revelação do Evangelho da graça de Deus.